Olá! Está na hora de ficar bem informado em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Cerca de 90 milhões de pessoas na América Latina e no Caribe já pagaram propina para ter acesso a serviços públicos. Ou seja, 30% dos habitantes da região com 18 anos ou mais. A pesquisa da Transparência Brasil mostra ainda que o Brasil está entre os países com as menores taxas. Só 1 entre 10 brasileiros admitiu que pagou propina para a polícia, para ser atendido em hospital ou para emitir documentos, por exemplo. Eu não, mas um amigo meu, sim, lá no Rio de Janeiro, precisou pagar uma propina de um valor até baixo de R$50 para poder ser liberado. Para a polícia? Para a polícia. Começando pelas minhas atitudes, né? Antes de qualquer coisa, agindo sem corrupção, seja na fila do ônibus, seja na compra de algum produto, sendo honesto. Eu acho que primeiro, dando o primeiro exemplo, quem sabe os governantes também possam nos seguir, né? Por um lado, esse é o segundo menor índice entre os 20 países pesquisados. Só Trinidad e Tobago está melhor. Por outro lado, é o dobro da taxa de nações avançadas. A Transparência Internacional avalia que o índice não é baixo, mas é bem menor que a média da América Latina e do Caribe. No México, que lidera o ranking, metade das pessoas disse que já pagou propina. O brasileiro é quem mais acredita que pode fazer a diferença na luta contra a corrupção. E está entre os 3 primeiros a dizer que, se testemunhasse um ato corrupto, se sentiria obrigado a denunciar. Nesse caso, só Uruguai e Costa Rica têm taxas melhores. Foram ouvidas mais de 20 mil pessoas entre maio e dezembro do ano passado, período que coincide com o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E os próprios pesquisadores ressaltam que os intensos protestos de rua da época devem ter influenciado as respostas. Outro dado importante: policiais e políticos eleitos são vistos como os mais corruptos pelos latino-americanos e caribenhos. Depois, vêm os governantes locais e os presidentes ou primeiros ministros. No caso específico dos brasileiros, o desejo de dar um fim à corrupção pode ser o começo de uma renovação na eleição do ano que vem. É o que conclui a pesquisa. Você concorda? Tem que ter uma renovação. Colocar mais jovens mesmo no poder. Renovar, tem que renovar. Olá, pessoal! Hoje é quinta-feira, dia de esportes paralímpicos no Visual. A mesa tenista brasileira Bruna Alexandre assumiu a 2ª colocação no ranking mundial de tênis de mesa na classe 10. Campeã mundial paralímpica por equipes em maio, Bruna também participa de competições com atletas olímpicas. Mas esses pontos não são computados para o ranking paralímpico. Primeira colocada do ranking é a polonesa Natália Partyka. Alana Maldonado confirmou a boa fase na carreira e conquistou o ouro da categoria até 70 quilos na Copa do Mundo Hipsa de Judô Paralímpico na segunda-feira no Uzbequistão. O Brasil faturou ainda outras 2 medalhas na competição, com Lúcia Araújo, prata na divisão 63 quilos, e o bronze de Williams Araújo, na disputa acima de 100 quilos. O Comitê Paralímpico Brasileiro divulgou os critérios e os convocados para o Mundial da Federação Internacional do Esporte para Amputados e Cadeirantes 2017. A 7ª edição da competição será disputada de 30 de novembro a 6 de dezembro, em Vila Real de Santo Antônio, em Portugal. E uma das convocadas é Verônica Hipólito, que no final do ano passado descobriu que um tumor na cabeça dela havia crescido e precisava se afastar dos treinos para operar. A cirurgia de Verônica aconteceu em janeiro deste ano. A atleta voltou a treinar e agora está aí, representando o Brasil em mais uma competição internacional. Valeu, Verônica, parabéns! E por essa semana é só, eu volto na próxima quinta-feira. Beijo grande para vocês, tchau! Olá! Enem e Libras, uma combinação perfeita.
Este ano, o Exame Nacional do Ensino Médio traz uma novidade das mais importantes no campo da inclusão. Os candidatos com deficiência auditiva poderão fazer a prova em Libras. Pela primeira vez, os candidatos poderão assistir a um vídeo com os enunciados das questões na língua brasileira de sinais. Apesar de muitas pessoas desse segmento conseguirem ler em português, esta não é uma língua fluente para muitos deles. A dinâmica da prova será bem diferente. E a questão da segurança também foi avaliada para que o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, se decidisse pela aplicação diferenciada. Dos 6.700.000 inscritos esse ano para a prova federal, 1.635 solicitaram recurso de vídeo e outros 1.357 requisitaram um intérprete de Libras ao vivo. Os candidatos fizeram o pedido destes recursos no ato da inscrição. O INEP, no intuito de tornar conhecido o modelo que será aplicado em novembro, disponibilizou em seu site 60 questões em vídeo. Os professores prepararam questões que foram filmadas na língua brasileira de sinais e transferidas para dispositivos de vídeo individuais. Olha, é bom lembrar que não serão só os surdos que terão mais acessibilidade. O Enem vai providenciar também provas ampliadas para pessoas com baixa visão, auxílio transcrição para incapacitados de escrever e ajuda na leitura. Além dessas novidades, outro ponto importante: até o mobiliário será mais acessível, locais de fácil acesso para quem tem problemas de locomoção, tradutor para quem não quiser utilizar os vídeos e também tempo adicional de prova. Completando as novidades, o Enem deste ano será realizado em 2 domingos, dias 5 e 12 de novembro. Então, boa sorte a todos! Para você que assiste ao visual, o meu abraço e até a próxima. O esporte é uma coisa que desperta muitas paixões. A gente não pode negar, não é mesmo? É, Jonatas, e uma das formas de manifestar essa paixão é se tornar um colecionador. O Cláudio tem em casa mais de 430 camisas de times de menor investimento do Rio de Janeiro, os chamados times pequenos. Nem sempre é possível conseguir o material direto com os clubes, então ele fica alerta, à espera da oportunidade. Já teve vez que ele foi até outra cidade apenas para pegar uma camisa e voltar. E dificilmente vai parar de somar peças à coleção. No caso das camisas, o centenário, eu não tenho, eu vou ter que ter a camisa. Nasceu um clube novo, eu vou ter que ter essa camisa. Então, a cada ano, a cada aniversário, cada camisa comemorativa faz com que a gente tenha o desejo de ter, porque você não tem na coleção, né? Cada colecionador tem uma maneira diferente de lidar com a própria paixão. A maioria deles é bastante apegado aos itens que foi adquirindo ao longo da vida. Mas também tem aqueles que querem mais compartilhar. A mania do Hamilton é colecionar peças de futebol de botão. Isso é tão importante para ele que até faz parte do trabalho. Tem uma loja de antiguidades, entre elas vários times inteiros de jogadores de botão. No momento são dele, mas podem ser de qualquer um. O lance do colecionador, ele tem que custear o seu hobby, né? Esse é o grande lance, que você gasta muito dinheiro. Aí você tem que encontrar uma maneira de você se financiar. E hoje eu tenho no acervo 33.000 peças na minha coleção. Mas vendo qualquer uma. Vendo, reponho e assim vou circulando. Cláudio e Hamilton são fissurados por futebol e passaram isso para as camisas e botões. No caso do Sérgio, a coleção de ingressos de jogos é uma extensão do amor pelo Fluminense, que também está provado pelos 2 livros que escreveu sobre o Clube do Coração. Ele tem desde coisas muito antigas, como esse bilhete do Mundial de 1952, até jogos bem recentes. Cada entrada tem a própria história. O Sérgio é dono de algumas façanhas. Depois de muito tentar, conseguiu ser o dono do ingresso número 1 de uma partida. Tem ingresso até de jogo que não aconteceu. A coleção do Sérgio, que chega a mais de 12.000 itens, inclui também ingressos de jogos de outros times, de shows e até da visita do Papa João Paulo II ao Maracanã.
Ele calcula que tenha ido a mais ou menos metade dos jogos do Fluminense dos quais tem ingresso. Ou seja, não necessariamente precisa ter vivido o que tem guardado. E isso é comum entre colecionadores. O Cláudio também tem em casa um patrimônio histórico, do qual ele próprio não foi testemunha. Essa camisa, por exemplo, é do Olaria, da época em que Garrincha jogou no tradicional time do subúrbio do Rio, quando o Cláudio nem era nascido. Se isso pode parecer loucura para alguns, para eles é mais do que normal. E uma coisa é certa, eles, os colecionadores, costumam se entender muito bem entre si. Teve uma exposição no Maracanã, você sabia identificar quem era o colecionador e quem não era, né? Você via pelo olhar das pessoas, entendeu? Você, pelo olhar clínico que eles têm da coleção, saber até manusear, mexer na camisa, você sabe entender o outro colecionador. Todos eles têm uma coisa muito parecida, muda só o foco da coisa, né? Um é futebol, o outro é caixa de fósforo, o outro é cards. Tem colecionador até de coruja. E assim vai. Cada um com a sua paixão. Isso é meio que um ciclo virtuoso, não vou nem dizer um ciclo vicioso, que é um ciclo virtuoso, né? Você vai colecionando e você vai vendo sua coleção crescer e vai querendo cada vez mais ter novos itens da sua coleção, né? E certamente um colecionador entende o outro. E o Visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau para você.